Bom dia a todos. Live via live. Live via live besimcha. E vamos hoje continuar nossos estudos sobre Pesach, sobre a grande festa de Pesach que vem vindo nos próximos dias. Estudamos muito nas nossas aulas em geral, e principalmente ontem, o que significa liberdade. Liberdade. Todos nós queremos ser pessoas livres. Mas hoje eu quero me dedicar a um assunto que se chama escravidão mental. Escravidão mental. O que é isso? Falamos na noite do Seder, a grande festa do Pesach, quando todos nós vamos abrir uma Haggadah do Pesach, contando uma história do Pesach. Começamos com as seguintes palavras: e se Deus, bendito seja Ele, não tivesse tirado nossos antepassados do Egito, então nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos, seríamos ainda escravos do faraó no Egito. Mas que colocação estranha. Sem dúvida nenhuma, a saída do Egito salvou o nosso povo. Mas para afirmar, se não tivesse aquela salvação ainda hoje, tantos anos depois, ainda seríamos escravos do faraó no Egito? Quais os povos que naquele tempo eram fortes continuam hoje? E de repente, uma afirmação: se não tivesse Deus nos tirando daquele tempo, ainda a gente ia ser escravos para faraó no Egito. E vamos entender o assunto escravidão mental. E também tem mais um assunto que devemos entender. Há um tipo de escravidão que nós chamamos liberdade, por incrível que pareça. Vamos entender bem esses conceitos. Quando olhamos na noite do Pesach, na noite do Seder, da grande festa, na noite do Páscoa, há vários costumes que a gente pratica para demonstrar a nossa liberdade. Por exemplo, comemos de uma forma que inclinamos. Cada um realmente se sente como o rei da sua casa. Reclinar de uma maneira que homens livres reclinam. A gente bebe 4 copos de vinho. E repetimos uma mantra muito forte: nós somos homens livres. Somos homens livres. Mas a noite do Pesach é muito mais do que apenas repetir uma mantra e se comportar como pessoas livres. Nessa noite do Pesach, devemos realmente internalizar de uma forma correta a nossa liberdade. Algo que vai permear toda a nossa essência. Liberdade é algo que permeia a nossa essência. Ou seja, a liberdade é percebida com mais frequência como a ausência de escravidão. Quem não é um escravo, entendemos que ele é uma pessoa livre. Da mesma maneira, como entendemos escravidão? A ausência da liberdade. Quando não há liberdade, escravidão. Quando não há escravidão, é liberdade. Assim que nós entendemos o conceito. Mas, na realidade, não é nada disso. A ausência de escravidão em si não cria
uma condição de liberdade. Logo vamos ver que isso significa um escravo que fugiu. Somente não ser um escravo ainda não determina que a pessoa ganhou a sua liberdade. O que é escravidão? A escravidão é uma condição. Vamos definir bem a escravidão. Escravidão é uma condição no qual a pessoa é sempre forçada a agir de acordo com a vontade de uma outra pessoa. Ele é forçado de agir de acordo não com sua vontade, não daquilo que ele gostaria de fazer, mas daquilo que alguém mais forte do que ele, vamos dizer, está forçando ele a fazer. Liberdade é a capacidade do ser humano de agir e expressar quem que ele é, fazer a sua própria vontade, expressar-se e agir com sua individualidade. Isso é o que nós chamamos liberdade. Ou seja, para o homem agir independentemente e expressar-se de acordo com aquilo quem que ele é, ou seja, expressar a sua singularidade, isso é o que nós vamos chamar liberdade. Por outro lado, aquele que não possui o desejo da autoexpressão, não possui o desejo de uma realização independente. Isso pode ser por vários motivos. Pode ser que seu espírito foi alquebrado, esmagado, ou talvez nunca foi desenvolvido de uma forma correta. Ele não pode ser considerado um homem livre. Ele não é livre. Ele fisicamente não é escravizado. Ele é um escravo abandonado. Um escravo sem amo. Um escravo sem dono. Mas longe de ser uma pessoa livre. Quando saímos do Egito, ganhamos a nossa liberdade. Não apenas que paramos de ser escravos, ganhamos a nossa liberdade. Ou seja, o que se entendemos até agora? Liberdade não é apenas a ausência de escravidão, porque ausência de escravidão significa um escravo abandonado, um escravo fugitivo, mas não é uma pessoa livre. Uma pessoa livre é quando uma pessoa ganha a capacidade de agir e expressar-se com sua singularidade. Quem que é a pessoa? Não seguindo as vontades e orientações de uma certa forma, exigências de uma outra pessoa. Nós vamos trabalhar esse assunto bem, porque isso é o que acontece na noite do Pessah, ou seja, isso que deve acontecer. Há uma explicação muito antiga, chamado do Bet Halevi, onde que ele fala o seguinte: muitas pessoas podem achar que eles são pessoas livres. É possível para alguém permanecer num estado de liberdade física, com domínio total sobre seu corpo, mas mentalmente está absolutamente limitado por forças externas que o deixam sem um controle sobre sua própria mente. Sua mente está controlada. Tal pessoa terá grande dificuldade em levar uma vida normal. Tem muitas pessoas e muitos povos que ganharam liberdade, mas eles possuem uma mentalidade de um escravo. A mentalidade deles é de não assumir responsabilidade sobre sua própria vida,
de não querer expressar a sua singularidade, de não querer agir e expressar-se cada um da sua maneira, mas eles seguem uma mentalidade de escravidão. Podemos, às vezes, pensar que nós somos livres, mas esta liberdade que nós achamos é metade da equação. Podemos ter controle do nosso corpo, pode ser que ninguém manda na nossa vida, mas nossa mente não está totalmente sob nosso controle. Muitas vezes vamos trazer isso aqui no nível prático. Muitas vezes há uma tensão provocada pela família, amigos de trabalho, outras pessoas no ambiente que nos rodeiam. Pode perturbar nosso bem-estar mental, impedindo-nos de servir adequadamente a Deus, de se expressar de uma forma correta. Pesach é a hora. Agora vamos pegar a fórmula que nos interessa. Pesach é a hora de deixar todas as nossas preocupações para trás. Isso representa a hora de nos libertar do mundano, daquilo que os outros acham, daquilo que os outros querem que a gente faz. E chegarmos a platôs mais elevados, mentalmente e espiritualmente. Dessa maneira, podemos sentir como se tivéssemos deixado o Egito, libertando nossa mente da escravidão e dando um novo sopro em nossa vida. Isso é o Pesach. Soltar as amarras. Não apenas sair fisicamente. Por isso, entendemos as palavras da Haggadah do Pesach. Se não tivesse Deus nos tirando do Egito, então nós, nossos filhos, os filhos de nossos filhos, ainda a gente seríamos ainda escravos do faraó do Egito. Talvez não fisicamente, mas a gente ia ter uma mente, um psique de um servo, de um escravo. Deus nos tirou do Egito. Isso era metade do caminho. Depois, Ele nos deu a Torá e nos deu a verdadeira liberdade. Mas sobre isso, continuaremos, se Deus quiser, amanhã, porque o assunto é complexo, profundo e deve trazer liberdade para nós e muita alegria, muito simcha. Bom dia para todos e vamos em frente.